Quando a gente se trata de evangelho, quanto menos a gente falar, é bom. É bom. Porque a própria palavra fala, não é por muito falar que agrada a Deus. Não é isso? Porque o camarada coloca uma caixa de som na praça, começa a falar, junta murmurando gente, e aquilo ali é contra... Ele está totalmente contra o nosso Salvador. O nosso Salvador. E outra coisa também, a Bíblia quando fala de diabo, se você for fazer uma interpretação, o que significa diabo, você vai ver que o diabo significa adversário. Adversário, né? Aí o homem, o homem é um diabo. A partir do momento que ele não obedece o nosso Salvador, o nosso Pai, ele é diabo, ele é adversário. Mas se o Criador quer uma coisa, ele faz outra. Então no meu modo de entender, toda essa doutrina criada por esses homens aí, que é contra o mandamento do nosso Salvador, é uma doutrina diabólica. Diabólica, porque não obedece o Estatuto. Assim, agora uma coisa que o senhor tocou aí, que veio aqui na minha mente, é que o apóstolo Paulo não fala sobre o ministério da condenação, que é a lei de Moisés? Cravado em leito de pedra. Isso. Mas por que condenação? Porque a pessoa que não praticar aquelas coisas é morto, não é? E o sistema religioso é a mesma coisa. Igual hoje mesmo eu perguntei para um pastor, falei para ele, pastor, as pessoas que estão dentro da sua igreja, que não participam da Santa Ceia, não é batizado, não faz isso, não faz aquilo, como é que está a situação dessas pessoas diante de Deus? Essas pessoas automaticamente estão condenadas. Estão debaixo de maldição. Então isso não deixa de ser o ministério da condenação. Não é verdade? É verdade. Então, varão, presta atenção. Ele não deixou, não te cortando, irmão, ele não deixou de criar uma lei dentro da sua organização para os outros cumprir, e se não cumprir, são pessoas condenadas. Isso aí é um meio de coação psicológica que o sistema faz com o povo, que é para o povo se achegar ao sistema, fazer um pacto com o sistema. Por quê? Tem muita gente que acha que para se chegar a Deus tem que ser por intermédio da religião. Não é isso? Uhum. Mas não. Tem que ser pelos seus atos, pelo seu caráter e sua fé. Entendeu? Eles interpretam da seguinte forma, irmão Daci. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte com ele. Mas não é o sentido de que está lá na sinagoga todo mês, comendo pão e bebendo suco de uva. Não é nesse sentido que o Salvador está falando. Varão, o povo em si, se ele tiver a mente aberta para as coisas do Criador, você vai ver que existe uma guerra. O homem guerreia com ele mesmo, e espírito e carne. Então, quando a palavra fala que o nosso sacrifício já foi cravado na cruz do Calvário, né? Uhum. O único sacrifício válido foi o do nosso Salvador. Mas existe um sacrifício que é válido de nós. O único sacrifício que é válido é a gente renegar o pecado. Não pecar. Porque o pecado nasce da carne. Uhum. A carne cobiça o pecado. A carne, ela influencia influenciada pelo pecado. Entendeu? Agora o espírito não. Você quer ver? Às vezes, quando a gente comete uma coisa que a gente acha que está errado, a gente não fica arrependido. Algo fica tocando na gente. É o nosso espírito nos condenando. É o nosso espírito do Criador que está ali tocando a gente, que aquilo ali não... Justamente. Então, quando o sistema fala que o único perfeito é o Salvador. Foi o Salvador. Jesus, né? Jesus deles, né? O único perfeito para o sistema. Mas todos nós nascemos perfeitos. Aí tem muitos que falam assim, mas o nosso Salvador, a Maria não teve relações sexuais para ter o Salvador, ele foi gerado do Espírito Santo. Se relações sexuais fosse pecado,
o pai não fazia o macho e fêmea em mandar fecundar e preencher a terra. Entendeu? Isso aí é uma ordenança. É uma ordenança, é uma ordenança do nosso do Criador. Crescer, fecundar e multiplicar, encher a terra. Se relações sexuais fosse pecado, todo mundo nascia ou todo mundo com o mesmo sexo. Ou... É igual o sistema religioso, às vezes. Então, varão. Não é verdade? Proíbe a pessoa ter relação sexual, que não pode, se subir monte não pode ter relação sexual. Você tá entendendo? Rapaz, é um fardo pesado que eles colocam em cima do povo, mas que não é brincadeira. Disso, não. Então, isso aí quando eu coloco os vídeos, eu me alegro. Me alegro, sabe por causa de quê? Eu estou alertando o povo, mas eu não estou obrigando ninguém para na minha, não. Eu fico me alegre por Deus ter me dado capacidade para me discernir o que é certo e o que é errado. Eu fico muito alegre de ter descoberto a verdade. Eu era para ter descoberto. Agora a gente estava falando sobre um assunto sobre saudações em praça pública, irmão Daci. Que o senhor tocou desde o início sobre as caixas amplificadas, que eles colocam lá nas praças e começam a alertar o povo. Saia do mundo! O mundo não tem nada para oferecer. O diabo está tomando conta da vida do povo. Aí começa a amedrontar o povo para jogar o povo lá dentro da religião, não é? Aí você observa, eles preparam um tipo de evangelismo, bota até ministério de louvor, bota bateria, você já viu? E nada disso é válido. Bateria, bota o cara para cantar ali, cantar louvor, aí fica Se eu falar uma coisa para você, você não vai acreditar. Agora me tocou, me lembrei. No dia que eu fui lá resolver o negócio com a Linda, nós entramos dentro do ônibus, estava aquela maior algazarra de mulher. Aquela maior algazarra mesmo de mulher. Aí nós entramos, pá. A mulher do pastor estava no meio da maior algazarra. Eu não vou falar o nome porque depois eu falo para você o nome. Eu fiquei assim de queixo caído de ver os procedimentos dela. Então, meu amado, é por isso que quando o Criador fala, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, não é na aparência, não, é no caráter. A gente tem que ter um caráter só. Também. Ou dentro da congregação, ou dentro de casa, ou na rua, aonde for, a nossa conduta moral tem que ser uma só. Né? O que adianta? Eu lá dentro da sinagoga eu estou com Deus. Estou na rua, estou com o diabo. Ué, eu tenho que assoviar o chupucana. Eu não posso fazer as duas coisas, mano. Eu tenho que ter um comportamento digno de ser visto pelo homem. Não precisa de eu botar a placa, ó, eu sou do Criador. O meu caráter, os meus procedimentos, a pessoa vai perceber. Mas tem pessoas que estão dentro do sistema. Esse negócio, a minha igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção. O meu pastor é uma bênção. Eu sou de Deus. Aí eu te pergunto, qual Deus? Que o próprio Moisés... Meu irmão Daci, aí eu te pergunto, quando faz esse evangelismo todinho, que bota ministério de louvor, caixa amplificada, aí o cara veste a camisa lá da denominação dele, ele quando vai evangelizar uma pessoa ali na rua, ele vai mandar a pessoa ir pra onde? Pra sinagoga. Mas qual sinagoga? A dele, né? A dele. Não, muitas das vezes não, varão. Muitas das vezes ele não vai, ele fala assim, ó, você procura uma igreja mais próxima à tua casa. Porque às vezes ele mora em Nova Iguaçu e está evangelizando lá em Niterói. O cara não vai sair de Niterói para vir congregar. Não, mas a intenção do líder... Mas tem gente aqui, não é um evangelizando para o outro, varão. Eles são unidos. O sistema religioso é um só. São tudo uma canalha de pilantra que ele não está querendo qualidade, ele está querendo quantidade. Ó, vamos dizer que eu seja um profeta, como eles falam. Então eu evangelizo uma pessoa, a pessoa não mora aqui nessa região. Mas se eu estiver evangelizando meu vizinho, com certeza eu vou chamar ele, irmão, vai fazer uma visita lá na minha igreja. Não é isso?